Boa noite a todos, todo mundo, sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. A reflexão dessa noite é uma passagem do Evangelho, né? É uma passagem de Jesus. É a parábola da semeadura, que tem muito a ver com tudo que a gente já falou até agora, né? Não foi proposital, acontece, né? E a gente vai lá. Vamos lá. Então, lá em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23, vai estar lá no fim, Mateus nos conta uma passagem que Jesus foi para a praia, tá? Chegou na praia, ele sentou-se na praia, começou a juntar tanta gente que ele optou por sentar-se então num barco, ou seja, ele ficou um pouco mais elevado para aquela pequena multidão que se aglomerou ali na praia e começou a falar com eles, falar em parábolas, né? Então vamos lá. Ele começou dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram essas sementes. Tudo bem? Decorou? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas brotou rapidinho. Tudo bem? Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Não era um solo pedregoso? Não tinha um tantico de terra? Brotou rápido, mas com o primeiro sol que saiu, secou tudo e queimou. Outra parte dessas sementes caiu no meio dos espinhos. E esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas dessa semente. Ninguém está entendendo nada até agora, né? Mas vamos lá, vamos guardando o que é que Jesus falou. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. O que é isso aqui? Se a gente fosse, Jesus fosse do agronegócio hoje, né? Cadê os? É a produtividade, né? Portanto, de terra. O que ele quis dizer? Que a terra era boa, a semente produziu bastante, tá? Foi isso que Jesus falou para aquele povo lá, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós em 2026 entendemos? Então vamos tentar entender um pouquinho. Primeiro, Jesus falava em parábolas. Por quê? Porque ele precisava usar exemplos do dia a dia daquelas pessoas simples. Que eram basicamente o quê? Ou era pastor, ou era agricultor, ou era pescador. O básico da economia daquela época era isso. José, o pai de Jesus, era marceneiro, mas eram profissões um pouquinho mais raras. A grande massa das pessoas tinha essas profissões. Então Jesus, quando queria falar sobre o reino de Deus, quando queria falar sobre as coisas espirituais, ele usava historinhas baseadas nessas profissões. Por quê? Pessoal, se nós hoje que temos uma cultura um pouquinho melhor daqui dos homens e mulheres de 2026 anos atrás, já temos dificuldade para compreender alguma coisa, imagina aquele povo de lá. Né? Então é por isso que Jesus sempre falava em parábolas, comparações. Tudo bem? E aí os discípulos, né, depois viram para ele e falaram, não entendi bem essa história, por que você fala assim com todo mundo? E Jesus explica. E ele fala alguma coisa relativa a essa última linha, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que Jesus diz para eles? Eu vou dar uma boa resumida aqui, senão a gente teria que ler tudo, né? Ele falou, olha, tem muita gente que ouve e não
Hã? Ouve e não escuta. Tem muita gente que olha e não mudou alguma coisa. Não mudou nada. Então, cada um desses tipos aqui de terra é um tipo humano, somos nós. E a semente, o que é a semeadura? É o evangelho, é a palavra, é a lição. Tudo bem? Então, a grosso modo, Jesus explica isso para os seus discípulos. E ele fala para eles, olha, bem-aventurados vocês, que estão podendo ouvir e ver o que muitos profetas e muitos sábios ouviram e viram, e nada viram e nada entenderam. Continua meio, né? Nossa, o homem caprichava. Então vamos lá, vamos na interpretação dessas situações. Bom, a semente é o evangelho, é a palavra, é a doutrina espírita, é as coisas de Deus, é o mundo espiritual, ok? E as terras somos nós. Vamos lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino, Jesus continua mais para frente. Ele explicando para os discípulos, tá? Quando alguém ouve a mensagem do reino, que reino? E o que é o reino de Deus? É o mundo espiritual. É de onde nós somos oriundos. É de lá que nós viemos. Qual é a nossa real condição? É encarnados ou é desencarnados? Vou dar uma boa notícia para vocês. A nossa condição estável é de mortos. Imortais. No plano espiritual. A passagem na carne é temporária, rápida, um cisco, um curisco na nossa existência. E vamos viver vários curiscos. Tudo bem? Disso nós já sabemos. Então ele fala que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. São aqueles que ouvem e não escutam. Vêm e não acreditam. Semente está lá? Semente está lá, mas a mais breve brisa, ele fala assim, fica ouvindo essas palhaçadas aí. O cara fala, é mesmo, né? Um monte de palhaçada, bora. Não tem mais gente assim hoje em dia, né? Não, tem nada. Não tem, né, Zé? Eu não vi ninguém. Já tinha 2000 anos atrás. Hoje continuamos tendo. Então essa aqui é a semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, o que ele faz? A pessoa chega aqui na casa espírita, no último degrau do fundo do poço, ouve uma palestra, toma um passe, fica melhor e faz o quê? Volta para a vida normal que tinha antigamente. Não se modifica, não se muda. É disso que Jesus está falando. Nossa, que maravilha, que bacana que é esse evangelho. Então, só que deixa eu falar esse evangelho. Acabou. Fogo de palha. Famoso fogo de palha. Tudo bem? Não que a gente queira que as casas espíritas estejam cheias. Aliás, digo para todo mundo aqui na nossa casa. Começou um tratamento aqui, conclua onde você quiser. Paulão, eu vim aqui, gostei desses espíritos aí que você falou aí,
me sentir melhor, mas isso aqui não é minha praia. Vá na igreja. Não, eu gosto mesmo do pastor. Vá na Assembleia de Deus. Mas não deixe o fogo de palha queimar. Eu gosto mesmo dos batuques, dos atabaques. Vá na Umbanda. Mas continue o seu tratamento. Tudo bem? É o terreno pedregoso. Uhul, nossa, que bacana. São as pessoas, pessoal, isso tem muito entre os espíritas, que adoram e curtem muito o fenômeno. Uma pessoa pode ser médium e não conhecer o evangelho e a doutrina? Perfeitamente. Tem ateu médium. O que acontece com esta pessoa? Quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo abandona. Ah, eu parei de ir naquela casa espírita. Por quê? Ah, porque o dirigente usa camisa vinho em vez de usar camisa branca, então não... Você está lá por causa do dirigente ou por causa da doutrina do evangelho? Ah, eu não vou mais naquela igreja, por quê? Ah, porque aquele padre lá, ele fala umas coisas. Você está lá por causa do padre ou do evangelho? Ok? Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É o coração endurecido, é aquele que adoro, amei essa doutrina, maravilhosa, só que não dá para ir toda noite lá, porque eu tenho outras coisas para fazer. Por exemplo, dar um rolê de carro. Mas tudo bem, gente. Ninguém falou para você tirar o seu lazer, mas dedique um dia a cuidar de si mesmo. Somos um tripé, corpo, matéria e espírito. Se você não cuidar do espírito, o banquinho quebra. E hoje a gente vê muita gente na sociedade quebrando por causa do tripé do espírito. Não acredita em nada. Já falamos em 2 segundas-feiras, vamos falar pela terceira. Pandemia de suicídio. Pandemia de suicídio. Por que as pessoas se matam? Se soubesse 1/3 do que a gente fala aqui, não fariam isso nunca. Mas sabem. Querem saber? Acham muito bonito? Mas não é para mim? Ok? Não fui eu que escrevi isso aqui não. Quem escreveu foi um tal de Mateus, que copiou as palavras de um tal de Jesus. Já era assim lá atrás. A semeadura está aí até hoje, que é o evangelho. Mas os tipos humanos, pessoal, somos os mesmos. Mundo de provas e expiações. Caiu no meio dos espinhos, é o caso daquele que ouve a palavra, mas estão mais preocupados com a balada, com a viagem, com o dinheiro, com o carro novo, com o trabalho. E toda aquela palavra do evangelho acaba sendo sufocada pela matéria e pela ambição. Tudo bem? E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Tudo bem? Ficou mais fácil de entender a parábola da semeadura? É só trocar semente por palavra, por mundo espiritual, por leis morais, por leis divinas. Perguntas? Vocês estão entendendo por que o planeta é de provas e expiações? Porque sai jogador, entra jogador, mas os 4 times são esses aí. Não é escola? 1ª série, 2ª série, 3ª série,
quarta série. Vão mudando os alunos. À medida que vamos compreendendo, vamos nos melhorando, consequentemente vamos sofrendo menos. Mas quando a gente sai, atrás da gente vem irmãos mais infelizes e menos adiantados. Beleza? Vamos seguir então? Vamos voltar para o nosso livro dos Espíritos, que é mais fácil. Parte 4, falando das esperanças e consolações. Estamos lá no capítulo 1, falando das penas e gozos terrestres. Tudo bem? E vamos falar hoje sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Olha, pessoal, o que a gente está falando? Nós falamos sobre o nada, sobre a vida futura, lembra? Muita gente acha que não existe nada, e o nada não existe. Falamos que mesmo o universo não é um vazio, não é um vácuo, ele está permeado de energia, está permeado de mundos, ele está permeado de espíritos, ele é uma imensidão de vida, de inteligência, de energia e de amor. Ponto. Né? Depois falamos sobre a intuição, né? Por que a gente tem essa ideia de que a gente acha que as coisas vão? Está embutido na gente porque a gente vem do mundo espiritual. E a gente vem lá no nosso fundinho com uma sementinha, falando, não, o negócio não pode ser assim. Não é possível que não tenha nada. Né? Essa visão que temos, né, egoísta do ser humano, né? Um único planeta habitado do universo, trilhões e trilhões e trilhões de galáxias, é a Terra. Antigamente, os antigos falavam que Deus criou as estrelas só para iluminar a nossa noite. Não, gente, não é ser muito narcisista? Né? Não está lá. E agora nós vamos falar sobre na intervenção de Deus nessas penas e recompensas. O que Deus mexe nisso daí? Vamos lá. Questão 963, quase acabando, né, pessoal? Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? É a pergunta do Kardec. Com cada homem, Deus pessoalmente se ocupa? Aí o Kardec explica mais ainda para ele assim, ó. Não é ele, Deus, muito grande e nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? E aí? O que vocês acham? Nem que... Então, mas é isso aqui? Deus se ocupa de cada um de nós individualmente? Claro que sim. Claro que sim. E aí? Sim? Não? Talvez? Não faço a menor ideia? Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala de Deus, tirem essa ideia que colocaram na nossa cabeça para a gente poder entender um pouquinho mais fácil o que Deus é um homem velho, sentado no trono. Deus não tem absolutamente nada a ver com nós, humanos, com a nossa capacidade, com a nossa forma de viver. Essa forma que nós vivemos aqui hoje, encarnados, já não é a nossa forma espiritual. Sabe esse cansaço que você sente hoje? Segunda-feira, 8 horas da noite? Isso não existe no plano espiritual. Sabe essa dor nas costas que você tem? Por quê? Porque você sentou dobrado o dia inteiro? Ou porque você nunca fez esporte na vida? Ou fez demais? Isso não existe no plano espiritual. E a gente ainda quer colocar Deus. Então a gente fala, mas como é que Deus consegue olhar para o Tiago, para mim, para a Patrícia, para a Fernanda? Porque a gente está dando uma visão humana em Deus. E aí? Não voa um pássaro no céu
Não cai a folha de uma árvore, nem um fio de cabelo de tua cabeça, sem a vontade do Pai. Olha para cada um. Paulo, eu acredito que ele olha para a gente, mas ele dá a liberdade do livre-arbítrio. Sim, tudo bem, dá o livre-arbítrio. Nós podemos, inclusive, não acreditar nele. Mas a pergunta é, ele olha para cada um de nós individualmente? Ô Paulo, eu acho que sim, porque senão eu não ia acreditar, cara. Ele é misericordioso, poderoso. Daí se ele não olhar por mim, daí eu não vou acreditar que existe um Deus supremo. Então tá bom. eu acredito que ele olha para cada um de nós. Ele sabe, se ele sabe que caiu um fio de cabelo, ele tem uma preocupação do sentimento seu, do amor, coisa e tal. Você está bom, você está bem, você está ruim, né? Tá mal. Olha, então talvez isso acabe com a depressão de alguns. Talvez acabe com a sensação de solidão de alguns. Talvez acabe com a sensação de menosprezo que alguns sentem. Vamos ver a resposta dos espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Ô Zé, além de se preocupar com você, ele se preocupa com a minhoca. Não é isso que os espíritos estão dizendo? Todos os seres foram criados. Que a bactéria é uma criação de Deus? O protozoário. Nem sei qual é a diferença entre a bactéria e o protozoário, mas me falaram aqui. Vamos usar. Gente, se preocupa com todos os seres que criou. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Se você acha que ninguém mais te ama na face da terra, você pode ter certeza que tem um cara, e é o melhor dos caras, que te ama profundamente. Esse cara é Deus. Te criou. Lembra que eu falei para vocês? Gente, vocês já pararam para pensar? Na hora que vocês saem daqui de noite, deita na cama, faz o que aquele maluco falou na casa espírita? Que teve um momento em que eu fui criado por Deus, que eu estive na presença do toque de Deus. É ruim para vocês? Tá difícil de acreditar? Agora, vamos entender ainda essa pergunta, porque o Kardec ele insiste, né? Ele fala o seguinte, falou, mas tá bom, Deus gosta de todo mundo, ama todo mundo, da formiga ao elefante, passando por nós, né? Ok. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Essa é a pergunta, eu acho que é uma das melhores perguntas que o Kardec fez. E nós vamos entender isso aqui legalzinho. Se conseguir entender e guardar essa resposta, muita coisa vai melhorar na sua vida. Tudo bem? Entendeu a pergunta? Falou, mas tudo bem. Deus que está cuidando de trilhões e trilhões de estrelas, de planetas, de povos, de civilizações infinitas. Ele está preocupado se o tênis do Paulo está desamarrado? É essa a pergunta do Kardec. O que vocês acham? Eu acho que não. Acha que não? Eu acho que não, por causa que é o seguinte, ele está preocupado com o seu sentimento, aquilo que você está sentindo. O sentimento, o pensamento, é tudo lá para ele. Ligado Agora, para ele. Se eu estou com a calça rasgada, Deus não vai se importar com isso daí. Ah. Pegando um gancho do seu Zé, Pegando as carças rasgadas do seu Zé, né? nós temos o nosso livre-arbítrio. Então ele
pode tanto não nos punir, ou nos acolher de uma forma que realmente nós possamos seguir em frente de uma outra forma. Ó, ainda não perguntou se vai punir, se vai... O que ele está perguntando é o seguinte, se importa. Se Deus está olhando para cada... Se é assim... O que Kardec está perguntando? É assim que funciona o universo? Tudo bem? E aí vem uma explicação maravilhosa de como é que funciona o universo. Vamos lá. Deus tem as suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a... Ok? Então Deus, na sua sabedoria infinita, na sua perfeição, criou o universo, criou todas as leis de física, criou todas as leis matemáticas, criou a música, que mais? Criou a astronomia, a psicologia, a química, a sociologia, e tudo isso é perfeito e equilibrado em leis. Ele está explicando como é que Deus cuida da gente. Se a gente viola essas leis, a culpa é nossa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo... Então veja, o que o Espírito de Verdade está nos dizendo? Ele está tirando aquela ideia de um velhinho sentado no trono, você colocou a mão no bolso na hora que não era para colocar, vai cair a unha do pé. Que é uma ideia humana que nós temos. Para a gente conseguir entender essa coisa infinita aqui, a gente precisa de comparações. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Eu não sei nem que frase que eu... Né? Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Pessoal, os mais gordinhos aí, me desculpem, né, nós que estamos acima do peso, mas foi um exemplo dos espíritos. Você foi guloso, eu vou te punir. Você não tem um velhinho lá, com uma tabela do Vigilantes do Peso, falando, 452 calorias no café? Então, como é que funciona isso? Ele traçou um limite para dar um exemplo numa coisa que é comum a todos nós, na alimentação. Tudo bem? Qual é o limite? O nosso limite é X. E se eu ultrapassar o limite? Deus vem com uma espada de fogo e... Você mesmo vai sentir a consequência daquilo. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. E ele fecha com chave. Deu esse exemplinho para a gente entender. Mas ele fecha, né? Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Se eu sair correndo de frente com essa parede e socar a cabeça nela, você ofendeu uma lei de Deus, Deus está te punindo com a dor de cabeça. Não, é uma consequência de uma infração de uma lei de física. Quem criou a lei? Essas leis são harmônicas, funcionam no universo todo. Funcionam no universo todo. Deu para entender? Então, efetivamente, o que o Kardec estava pensando, ele está lá olhando lá, assim, ai, nossa, hoje você não limpou a unha do dedão do pé. Não. Ele criou um negócio chamado bactéria, fungo,
Você não limpou a unha do pé? Não limpou? Vai ter fungo. É um castigo de Deus? Não, é infração da lei, de algo que está equilibrado. Tudo bem? E isso, pessoal, a gente deu esse exemplo, os espíritos deram esse exemplinho, mas isso vale para tudo. Tudo. Tudo bem? Assim em tudo. Bebeu demais, vai ter ressaca. É castigo de Deus? Não, é violação de lei. Uma lei orgânica. Você ultrapassou a quantidade de álcool que seu corpo aguentava. Isso vai te dar uma ressaca, vai te dar uma gastrite. Tudo bem? Fiquei nervoso demais. Um ódio que me consome. Ódio. Fiquei com ódio do meu vizinho. Por quê? Porque ele plantou uma árvore que a folha suja o meu quintal. Gente, onde que é? A folha suja alguma coisa. A pessoa destila um ódio mortal. Aquilo começa a fazer mal para ele mesmo, começa a dar pressão arterial elevada, o cara tem um AVC e fica tudo torto. É castigo de Deus? É violação da própria lei. Uma forma de equilibrar os excessos, né? De conter. Como é que se regula? Então veja, Deus não está em todo canto, a todo momento, com um pauzinho batendo. Não. Ele criou leis. Para tudo. São harmônicas, são justas, são sábias, são misericordiosas e amorosas, mas são leis. Tudo bem? Ô Paulo, Fala. aí então fale a lei que Jesus falou. Cuidado com aquilo que você planta, que um dia você vai colher, hein? Tudo que Jesus falou, todo o evangelho do Mestre Jesus está estritamente de acordo com as leis do Pai. No que a gente está falando aqui do Livro dos Espíritos, a gente pode pegar N exemplos de parábolas do Cristo. Semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Causa e consequência. Livre-arbítrio, como já falaram. Não, você faz o que você quer, faz, mas você vai colher a consequência. A lei da ação e da reação. A lei da ação e da reação, da física. Né? A toda força que toca um objeto inerte corresponde a uma força igual em sentido contrário. Ou seja, bateu, tomou. Nossa, é o padre. Tudo bem? Ô Paulo, eu queria fazer um comentário só. Sobre isso da gente ter a ideia de Deus como um espírito, né? Não, como um humano. Um humano mesmo. Com um humano. Mas como um ser espiritual, individual como nós. Isso. Né? Que acaba... Tá, não. Eu queria comentar que um pouco isso vem dos ensinamentos da própria Igreja Católica, né? Que confunde Deus com Jesus. De todas. E com essa confusão Deus e Jesus, porque Jesus ele é um espírito do bem, iluminado, amoroso, enfim, todas as coisas boas, mas ele não é Deus, né? E essa que é a diferença que a gente tem. E ele mesmo fala isso a todo tempo no evangelho dele, gente. Meu Deus do céu. Ele fala, eu não estou falando para vocês, estou falando no nome do meu Pai. Sim. Toda hora ele fala isso, né? Mas tem essa confusão, né? Exato. Na verdade, a gente tem... a gente humaniza para conseguir entender. Gente, se não... Olha, vamos lá. Tá bom. A gente falou aqui que Deus também não é um espírito. Existem 3 coisas no universo. Deus, espírito e matéria. Lembra que a gente falou isso aqui? O que é Deus? Deus é Deus. Mas como assim, Paulão? Deus é Deus, como diria Vicente Mateus, Deus é Deus e vice-versa, né? Deus é Deus e Deus... Porque a gente não consegue definir Deus. Nós temos, acho que uma inteligência maior do que daqueles pescadores de 2000 anos atrás. Como é que você explica para um pescador rústico daquele, onde ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, malemar sabiam contar o que é Deus?
Então as religiões no passar dos séculos foram simplificando. Quem é Deus? Ah, é um senhor. Ah, você já imagina um cara velho. Até porque Jesus falava meu pai, então você imagina um ancião. Já imagina um velho. Que coordena tudo. Aí você já bota o cara sentado no trono. Por quê? Porque quem comandava tudo sentava no trono no alto. E assim foi. E a gente foi criando essa imagem na nossa cabeça. E hoje, em vez de ela nos ajudar, ela nos atrapalha muito. É que foi enraizando, né? Acho que todo mundo tem Exato. isso dentro de si de uma forma ou de outra. Exato. Ô, Paulo, Então é isso. mas, não pode definir Deus como amor? Porque Sim. o amor é poderoso, Legal. No mundo, há 2000 anos, valia o quê? A lei de talhão. Olho por olho, dente por dente. Chega e fala assim, então, gente, Deus é amor. O cara fala, sai daqui, mano. Como é que é? Meu vizinho roubou minha cabra, não posso ir lá roubar a cabra. Ah, para com isso. Hoje já não dá. A gente fala hoje que Deus é amor, o nego fala, não consegue alcançar. Né? Então, pessoal, é por isso que a doutrina fala também, não existem dois espíritos iguais. Cada espírito tem o seu grau de evolução, de conhecimento, de vibração. Nós vamos ver isso na próxima, não na próxima segunda, na outra segunda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu ver se dá tempo da gente. Dá tempo. Natureza das penas e gozos futuros. Então falamos como é que Deus intervém. Vocês já ouviram uma outra frase da Bíblia que fala o seguinte: Deus age nos homens pelos homens. Por quê? É natural, é das leis da física, da química, eu falo, nossa, eu estava tanto precisando de 10 mil reais, puf, apareceu uma nota de 10 reais. É da natureza. Deus faria isso por mim? Ai, mas ele não me ama. Ele te ama, mas a lei está acima de tudo. Se eu faço por você, por que não faz por você? Então não é assim que funciona. Mas então como é que ele faz? Ele arruma alguém que se interesse pelo meu trabalho e fala, cara, vou te arrumar um emprego de 10 mil reais por mês, está afim? Deus age nos homens através dos homens. Ele age na terra através das suas próprias leis. Porque se ele não respeitar as suas próprias leis, acabou tudo. É o caos. Sempre digo, por que Jesus, Espírito Crístico, governador da terra, não chegou, falou assim, tudo bem com vocês? Tudo bem. Todo mundo agora acredita no Espiritismo. Puf. É da lei? Cadê a lei de progresso? Cadê a lei do trabalho? Mas por que ele precisou sofrer? Porque ele encarnou e ele tinha que passar por tudo que nós passamos. Por quê? Porque é a lei do Pai. Foi gestado 9 meses numa barriga? Tem uns caras que falam que ele desceu de escovador. Isso não é Deus. Chorou, fez cocô, fez xixi, cresceu, se alimentou, teve fome, teve felicidade, teve tristeza, como todos nós. Eu acho que ele precisava ter sofrido aquilo. Aí, gente, o dia que a gente chegar lá no plano espiritual, aí nós vamos procurar saber essa história direito. Né? Bom, eu falei na definição de Deus com amor, por causa que Jesus veio só pregar o amor. Exatamente. Pregar a lei do Pai. Exatamente. Ele pregou o amor. Exatamente. E o que fizeram com ele? Não. E se ele voltasse hoje, iria acontecer? Gente, 2026, nós voltamos a se matar, muçulmanos e cristãos, vocês já repararam? 5.000 anos depois. Falou, sabe que o negócio não tá legal assim, vamos se matar de novo? Vamos! Que o meu Deus é melhor que o teu Deus. Gente, que isso, né? Bom, vamos lá.
Questão 965. Tem alguma coisa de material, as penas e os gozos da alma depois da morte? Kardec estava ali querendo saber como é que é a vida depois da morte. Ele estava tentando entender como é que funcionava toda essa coisa. Mas como é que? Mas Deus está vigiando, está contando, como é que funciona? E aí, tem alguma coisa de material, essas penas e esses gozos da alma depois da morte? Tem ou não tem? Deu para entender a pergunta? Não, né? Esses sofrimentos e essas alegrias da alma depois de morta, tem algum vínculo com as coisas da matéria? Depende da vibração que esse espírito está. Como? Depende da vibração que esse espírito está. Porque se ele for materialista, ele vai estar apegado a essas questões da matéria. Mas isso vai dar um gozo ou vai dar uma pena para ele? Não, mas então, se é uma pessoa materialista, de repente ela está lá presa exatamente no espaço, matéria que ela viveu no corpo encarnado. Mas o espírito, enquanto espírito livre, não vai estar associado aqui. Ok. Quem mais quer tentar? Mas um espírito que fica apegado à matéria, ele sofre uma pena, porque ele fica num estado de perturbação. Muito. Qual é a natureza do espírito? É material ou não? Não material. E aí o Kardec pergunta, falou, a alma depois de morta, tem alguma coisa de material nesses prêmios e nessas punições? É uma dúvida que o Kardec teve. Ninguém nunca tinha perguntado nada para os espíritos, ele perguntou. Não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Tudo bem? E no caso dos espíritos que têm relação, enquanto encarnados, com uma bebida, um cigarro, alguma coisa assim? Cuidado. Nós temos os espíritos que estão bem, e nós estamos espíritos na região umbralina, que não é nem lá e nem cá, e que estão em perturbação e sofrimento. Por quê? Porque não quer nem lá e não consegue ficar cá. Ele pode? Ele deve? Não deve. Então ele está no que nós chamamos de perturbação. Mas momentaneamente para ele seria um gozo. Eu acho que é muito mais um sofrimento do que um gozo. Paulo, Tudo bem? na... Deixa eu só concluir, depois a gente... Não, nada tem de carnal essas penas e gozos do espírito. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais da terra. Eu vou dar um exemplo aqui bem bobinho, tá? Vamos fazer uma comparação, né? Vamos seguir o que o chefe ensinou. A pessoa, se alguém aqui tiver uma dor de cabeça, uma enxaqueca, faz o quê? Toma um remédio, né? Dipirona, Cefalive, Neosaldina. Passa a dor de cabeça? Passa. É uma dor orgânica. E o espírito com dor de cabeça? Toma o quê? Um espírito que praticou suicídio, efetuou um disparo na cabeça, está sentindo a dor do seu disparo. O que ele toma? É exatamente isso aqui que ele está falando. E vamos para o lado bom. Vamos para o lado bom. Vocês já amaram alguém? Um filho? Uma pessoa? É bom? É muito bom. E quando você é espírito? É 1000 vezes mais bom. Porque é muito mais intenso. É o que a gente diz aqui, é amar de alma. Isso aí. Então a vivência do espírito, tanto as penas quanto os gozos,
para o espírito depois, são muito mais intensos. E nada tem de material. Ok? Fala, senhor. Mas ele lembra das barbaridades que ele fez aqui. Lembra? Ah, Sim. e ela vai sofrer e vai tentar se corrigir e voltar para poder se consertar. Sim. Ela está lembrando disso. Sim. Não é porque Opa! ela foi embora que acabou tudo. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Vai lembrar até o que tentou esquecer. Vai saber até o que lhe mantiveram escondido. Mas, pessoal, peraí, deixa eu só concluir aqui. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Só vamos, para a gente concluir. Tudo bem? Aqui a gente... Alguma dúvida? Acabou? Acabou. Não, não, só tem só mais. Então, já a matéria não lhe embota sensações. Então, ele já não se importa com o que é material. Mas veja o que o Nelson falou, que é importante a gente lembrar. Já dissemos aqui, tudo, absolutamente tudo, o que vivemos, fizemos, pensamos, sentimos, fica gravado no nosso espírito, na nossa HD lá, tá bom? Tudo. Em momentos apropriados e pela misericórdia dos espíritos superiores, nós vamos lembrando ou esquecendo. Em momentos oportunos para nós irmos nos corrigindo. Tudo bem? Mas vejam uma coisa. Todas as impressões da Terra, tudo aquilo, a forma como a gente sente hoje, as nossas aflições aqui, a preocupação com isso, o cansaço daquilo, o erro que cometemos com fulano ou com Beltrano. Tudo isso, pessoal, quando a gente passa para a erraticidade, toma uma outra figura, toma uma outra visão. A gente começa a entender as coisas de uma forma mais ampla. Ok? Vamos no lado bom. Sabe aquele amor de família que a gente tem? Quando você chega na erraticidade, esse amor de família, ele se amplia para milhares de espíritos. É uma outra visão. Sabe aqueles erros que você cometeu? Quando você chega lá na erraticidade e você vê aqueles erros, você fala, bom, foi o melhor que eu pude fazer com o que eu tinha no meu espírito naquela ocasião. E é isso que a gente tem que pensar aqui. Ainda encarnados. Nossa, pisei na bola, hein? Errei pra caramba lá atrás. Você está entendendo que você errou? Tô. Ótimo! Parabéns! Começou a se melhorar. E é para isso que a gente está aqui. O ruim é quando a gente vira e fala assim, foi ruim mesmo e vou fazer tudo de novo, que ninguém merece coisa nenhuma. Aí você tem um problema, meu irmão. Você tem um grave problema. Tudo bem? Compreendemos? Alguma pergunta a mais, gente? Então lá não vai ter argumento, né, Paulo? Não tem mentira, Zé. Não tem mentira. É muito engraçado, até aqui, ó, nos trabalhos de desobsessão. Meu irmão, vamos lá. Não quero não. Eu falo, estou vendo no seu coração o que você quer. Não adianta você falar para nós que você não quer. Aparece no espírito, aparece na luz, no perispírito daquele irmão, a vontade dele. Eu falei, eu sei que você quer, não adianta você falar que você não quer. Eu sei que você quer. Não há mentira. E nós vamos fazer parte de Deus, vamos retornar a esse mundo aí. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Então, para de ficar carregando peso do passado. Para de ficar carregando cruz nas costas de coisa que você errou lá atrás. Se você já errou e já sabe que errou, bola para frente, cabeça erguida. Tá ótimo! Evoluiu, chama-se progresso. Tudo bem? Então tá bom.
Pessoal, então eu queria agradecer a todos, agradecer mais uma noite de estudo e que fiquemos todos na paz do Cristo.